Olá, queridos alunos, estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre a formação dos mundos e da Terra. Eu tomo 1, módulo 7, roteiro 3. Me manterei em silêncio ainda. A sua participação é sempre muito bem-vinda. Nós já vimos nas duas aulas passadas, quando nós falamos sobre o fluido cósmico universal e sobre também a questão da matéria, que a origem de tudo que a gente conhece de material, inclusive o nosso planeta, o nosso universo, ela tem origem no fluido cósmico universal. Ela é a base, ela é a matéria cósmica primitiva, que dá origem a todos esses mundos e esses seres. E a partir daí, já que essa matéria primitiva deu origem, como é que então o universo foi criado? Nem me atrevo a perguntar. O mundo no nascedouro não se apresentou assente na sua virilidade e na plenitude da sua vida. Não. O poder criador nunca se contradiz e, como todas as coisas, o universo nasceu criança. A matéria cósmica primitiva fez que sucessivamente nascessem turbilhões, aglomerações desse fluido difuso, amontoados de matéria nebulosa que se cindiram por si próprios e se modificaram ao infinito para gerar, nas regiões incomensuráveis da amplidão, diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas, mostrando que o Criador ele não se contradiz. Você vê que tudo tem um princípio, vão sofrendo uma série de modificações até chegar à plenitude. Foi assim no nosso princípio espiritual, até a formação do nosso espírito. É assim na questão das matérias, ou seja, nós temos o elemento primitivo, e aí vão sendo formados outros a partir daquele primeiro composto, leis e forças atuando nessa matéria, formando elementos. Leis que o homem não as criou, mas as observou. Corretamente. Elas já existiam. Então não foi criação dos homens as leis, elas já existiam. E o acaso não existe. Tudo tem uma coordenação, um planejamento. A mão divina sempre se fazendo presente na formação de todo esse complexo que estamos analisando. Então, o que os cientistas dizem a respeito da criação do universo? Eles revelam que ele surgiu de uma pequena singularidade, um ponto infinitamente pequeno, quente e denso, e que houve uma expansão inicial, denominada Big Bang, que aconteceu há aproximadamente 13,7 bilhões de anos. Olha quanto tempo se levou para formar o universo que nós conhecemos hoje e que está em constante transformação. Parafraseando Darwin, a natureza não dá saltos. Após esse momento inicial, aconteceu a inflação, período que o universo se expandiu em uma velocidade inimaginável. Após a inflação, o ritmo de expansão diminuiu consideravelmente, mas está acelerando novamente desde então, graças à misteriosa força da energia escura. Então, mostrando que não cessou ali. A criação ela não cessa, ela está sempre em constante transformação. E aí a gente explica por que o nosso planeta está se modificando. Talvez não tenha tanta transformação material, tão observável como a gente vê do ponto de que partiu até a criação do nosso planeta, tantas transformações que ele passou. A gente vai falar sobre isso ainda nessa aula. Mas, moralmente, ele está se transformando. Então, mostrando que nada é estático, tudo está sempre em movimento. Assim como a criação dos espíritos são constantes. E aí nos perguntam, mas como pode? Habitar onde? Claro que não é na Terra. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então, a formação dos espíritos são constantes e não cessam. O Criador está em movimento constante para que essa, digamos assim, esta indústria de criação dos espíritos continuem a produzir para habitar esses universos ilimitados, desconhecido por todos nós até então. Com a explosão, esse Big Bang que aconteceu, acontece também a formação do primeiro átomo. Tudo que nós conhecemos no material, ele é formado por átomos, que por sua vez são formados por prótons, nêutrons e elétrons, e as partículas subatômicas. Naquela época a gente só tinha até essa revelação, prótons, elétrons e nêutrons. Hoje já se conhece um pouco mais.
Então havia uma sopa cósmica de quarks, elétrons, fótons e outras partículas subatômicas que não estavam unidas. Então naquele momento não havia a união para formar um átomo. O que existiam eram essas partículas subatômicas espalhadas. Havia o caos e era preciso ordenar esse caos. E nesse momento, enquanto os quarks tentavam se unir para formar prótons e nêutrons, eles eram arremessados para longe pelos fótons que, com altíssima temperatura, estavam descontrolados. Então, o que acontece? No momento da explosão, a temperatura era muito elevada e não permitia essa união. Só que quando o universo foi se expandindo, a temperatura foi baixando. E aí apareceu a condição propícia para a formação do primeiro átomo. Conforme o universo foi se expandindo, sua temperatura foi diminuindo. Assim, somente quando o universo tinha 1/100º de segundo de vida, os quarks conseguiram se juntar para formar os prótons e os nêutrons. Somente após cerca de 3 minutos que os núcleos dos átomos se formaram. Nesse caso aí, formou o quê? O átomo mais simples. E o átomo mais simples que nós conhecemos é o átomo de hidrogênio. No seu núcleo existe apenas um próton e um elétron orbitando em volta desse núcleo. Por isso, na aula passada, nos foi explicado a unicidade da matéria. Por que é considerada como a origem de tudo a partir de um único átomo. Eis a explicação agora que nós vamos entender sem eu querer ser conhecedor da ciência. Só colocando um pouquinho a pimentinha. A partir do primeiro átomo formado, e as condições também sendo propícias, foram formando-se mais átomos. Então, em condições muito especiais, como em uma estrela que possui uma massa muito grande, ocorre um grande efeito da gravidade sobre a matéria presente nela, inclusive sobre os átomos de hidrogênio, que é o elemento mais abundante nas estrelas. Em vez de termos átomos isolados, cada um com seu próton associado a um elétron, ocorre uma compactação dos átomos, fazendo com que os elétrons agora formem um fluido eletrônico e os núcleos atômicos, por sua vez, ficam próximos uns dos outros, circundados por esse fluido, formando um estado da matéria denominado plasma. Se fala muito em plasma, esse é o estado denominado plasma, ou seja, ali não existe o núcleo do átomo e os elétrons orbitando em volta. O que acontece é que essa condição ela é desordenada, então os núcleos ficam todos próximos e a nuvem eletrônica toda girando em volta. O que acontece é que, à medida que uma estrela vai consumindo seu hidrogênio, dependendo de sua massa, outros elementos começam a ser formados no processo de fusão, como carbono, nitrogênio e oxigênio. Então, também são elementos formados ainda com a sua massa pequena. A partir daí, para formar núcleos mais pesados, é necessário fornecer mais energia do que é liberada na fusão. Isso ocorrerá em situações especiais, como nas supernovas. Ainda nessas condições, eles conseguiam formar núcleos pequenos. Porém, para formar os núcleos mais pesados, precisava de uma condição mais especial ainda. E aí, revela-se que foram nas supernovas. E o que são essas supernovas? Quando estrelas de massa igual ou superior a 1,38 vezes a massa do Sol consomem grande parte de seu hidrogênio, não há produção de energia suficiente para manter o plasma expandido frente à gigantesca força gravitacional. Então, ela está consumindo o seu próprio hidrogênio. E aí aquela condição que tinha dos prótons unidos e a nuvem eletrônica em volta, ela vai sendo dispersa. E aquilo ali faz com que a estrela entre em colapso. Quando acontece isso, acontece uma explosão. Esse processo culmina em uma explosão que denominamos de supernova, ou seja, essa liberação de núcleos atômicos maiores, que é o que acontece nessa explosão. É um processo de fusão em que são formados novos elementos químicos. Em alguns casos, parte dessa matéria ejetada pode se reunir novamente, formando estrelas menores, ao redor das quais planetas podem surgir. Foi o que aconteceu com o nosso sistema solar. E assim, todos os átomos presentes em nossos corpos e em todos os materiais existentes em nosso planeta já estiveram no interior de uma estrela que morreu há bilhões de anos. Então eu sou feito de estrela? Você é feito de estrela. Por isso devemos nos valorizar e nos sentir muito importante na criação do universo, porque somos poeira da estrela. Das estrelas. Verdade.
O que acontece nessas supernovas são formados os núcleos atômicos mais pesados, que são os núcleos de ferro, que é basicamente a estrutura do nosso planeta, o interior do nosso planeta, mostrando também que são formados núcleos de níquel, de cádmio, de zinco, que são elementos encontrados no nosso corpo. Tudo que é necessário para a formação que nós já pudemos constatar, descobrir no nosso planeta, foi formado no interior de uma estrela. Aí fica aquela questão, afinal de contas, falamos que os átomos vão se fundindo, vão formando novos elementos, mas o que difere um do outro? Não são iguais, não? Não. As partículas são mesmo, elétron é elétron, próton é próton, nêutron é nêutron. Mas quando eles se combinam, acontece uma coisa diferente. É como você pegar farinha é farinha, leite é leite, fermento é fermento, mas quando você junta tudo, vira um pão. Mais ou menos isso. Então eles diferem entre si pelos números de prótons, elétrons e nêutrons. Essa é a diferença de um para o outro. Em 1869, Mendeleev escreveu um livro sobre os elementos conhecidos até aquela época. Na época foi constatado cerca de 63 elementos. 63 elementos, Mendeleev era conterrâneo de Kardec. Nossa, que salto que demos então na atualidade, porque hoje nós temos 118, só que 92 de ocorrência natural. E aí nós paramos para te questionar da seguinte forma. Viu a razão? Não é que o mundo espiritual não soubesse que chegaríamos a essa e tantas outras descobertas, que chegaremos muito mais avante na tabela periódica. É que não estamos preparados ainda para conhecer. Não adiantava falar no elemento 112, né? Para alguém que só conhecia até o elemento 63. Praticamente a metade. Então, é isso que a doutrina espírita tem nos mostrado reiteradamente. Nós não estamos prontos para conhecer todas as verdades. Todo o conhecimento ainda não nos é apresentado. Porque, igual criança que somos, precisamos lentamente absorvendo o conhecimento, amadurecendo esse conhecimento para dar o passo seguinte. Então, se na época de Kardec os espíritos revelassem para ele que a tabela periódica chegaria a esse valor, provavelmente o nosso amigo Mendeleev ficaria muito assustado, não saberia nem como começar. Graças a ele não conhecer essa possibilidade, que ele pôde chegar e montar a tabela periódica, hoje muito útil a todas as áreas, né, que se utilizam dos elementos químicos. Então ele organizou em função da massa atômica dos átomos, estabelecendo assim as famílias e os grupos. A tabela periódica atual é formada por 118 elementos, como já falamos, distribuídos em 7 linhas horizontais, cada uma sendo chamada de período, e os elementos pertencentes ao mesmo período possuem o mesmo número de camadas de elétrons. Então ele foi observando que as propriedades desses elementos elas iam se alterando de forma periódica. Ele foi agrupando justamente nessas famílias, as colunas, que são as famílias, essas características próximas. Por isso que você vai ver a tabela periódica, ela não tem exatamente um quadrado, ela tem uma forma, justamente que obedecendo o número atômico de cada um e essas propriedades que eles vão apresentando. Então, o nome tabela periódica é devido à periodicidade, ou seja, a repetição de propriedades em intervalos e intervalos. Trazemos aqui um exemplo de uma tabela periódica, separada aqui as colunas, as linhas, os números atômicos, as famílias de átomos. Observaram que não existe nenhuma mágica no mundo espiritual, existe a ciência. Deus se revela através das suas leis, através da ciência. É aqui que nós vamos encontrar o mundo criador. Então é um ledo engano nós achamos que tudo é um segredo. Não, não é segredo. Existe a limitação da nossa capacidade de compreender. Mas tudo já existe. As leis já estão lá. Elas precisam ser estudadas e observadas. Outras leis irão ser acrescidas a todas essas descobertas. Outros movimentos chegaremos a conhecer, sim, os nossos cientistas, os nossos estudiosos, né? Mas tudo a seu tempo. Não existe mágica, não existe o extraordinário, existe a minha falta de conhecimento. E aí falamos desses elementos, que na realidade, aqui são os elementos, a combinação desses elementos forma o quê? Os materiais que nós encontramos no nosso planeta. Os compostos que formam a Terra, os compostos que formam o nosso corpo físico. Então tudo é uma combinação. Mas preste atenção.
Esta é a tabela que nós conhecemos. Mas não quer dizer que no mundo espiritual essa tabela não é muito mais extensa. Eis a razão por que são construídos no mundo espiritual colônias. Simplesmente é a utilização dos elementos químicos que fogem ao nosso alcance, que fogem ao nosso conhecimento e que o mundo espiritual o conhece muito bem. Então a minha faixa de conhecimento está presa na tabela periódica. Até esse limite nós conhecemos nos dias de hoje. São 118 elementos que ela nos apresentou. E para cá, onde estão esses elementos? Estão no universo e que o mundo espiritual conhece. E por isso manipula tão bem todos esses elementos químicos que nos apresentam e que nós ficamos assombrados quando vemos alguma aparição, alguma apresentação, como algo extraordinário, como algo milagroso, quando na verdade não há milagre nenhum. Jesus não fez milagre, Jesus conhecia as leis da natureza, Jesus conhecia a ciência. Outros tantos que passaram pela terra não fizeram prodígio nenhum milagroso, simplesmente sabiam utilizar-se dos elementos que a natureza fornecia. Então eram profundos conhecedores da química, da física, da astrologia, da astronomia, enfim, de toda essa ciência que nós estamos gatinhando nela. Esses seres já o conhecia há muito tempo. Com base no que você já adiantou, esse aqui é o espectro visível de luz, ou seja, o que os nossos olhos conseguem perceber. Aliás, o mundo material ele está aqui, o que os nossos sentidos conseguem perceber. Não só a visão, mas também os outros sentidos que nós temos. Por isso a revelação que você fala que quando despidos do corpo físico, nós olhamos com os olhos do espírito. E com os olhos do espírito a gente consegue ver além do que a matéria nos oferece. Como é que funciona a visão? Um breve preâmbulo aqui, eu não sou oftalmologista, mas é só para poder acrescentar, né? A luz bate no objeto, o objeto reflete essa luz, as células dos nossos olhos captam essa formação, esse espectro de onda, e aí forma-se uma imagem. De acordo com essa onda que é formada, vão ter cores diferentes. Esse é o espectro de onda e as cores que são refletidas. E aí nós temos aqui variações muito grandes. Então nós vamos ver azul claro, azul escuro, vamos ver amarelo, vamos ver laranja. Então isso tudo aqui é a variação de acordo com esse espectro de onda, dessa onda que reflete no objeto e nos traz. Essa é a nossa percepção, o que não quer dizer que não exista nada além dela. Além é quem? Sim, a nossa matéria é que nos permite somente enxergar isso. Falamos um pouquinho do universo, falamos um pouquinho dos átomos, como foi criado. Afinal de contas, o nosso planeta, que é o nosso habitat, como é que ele foi formado? A história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas de maneira bem mais certa do que nos livros pré-concebidos, porque é a própria natureza que fala, que se põe a nu, e não a imaginação dos homens a criar sistemas. Era muito comum na antiguidade criar sistemas para a formação da Terra. E é claro que eles eram equivocados, cheios de erros, baseados no quê? No conhecimento que se tinha até aquela própria época. Não diferente da doutrina espírita. Muitos criam sistemas dentro da doutrina espírita que desautorizam qualquer compreensão, porque foge daquilo que está sendo apresentado por Kardec. Então, é o hábito nosso de criar sistemas. E esses sistemas vão nos revelar mais à frente que são sistemas equivocados. Sistemas que não têm uma sustentação. Sistemas que não estão revestidos de leis para poder mantê-la, para poder ser tida como ter a validade. Então, um dos grandes problemas da doutrina espírita que enfrentamos são os nossos inventores de sistemas, que por não conhecerem, por ter uma breve visão sobre o assunto, discorrem sobre sistemas que não conhecem, levando muitas das vezes alguns incautos ao erro. E nosso dever é, diante de qualquer sistema, é tirar o véu dele, buscar a verdade. É isso que Kardec nos recomenda. Por isso que a doutrina é pautada o quê? Na ciência, na filosofia, porque é justamente para evitar equívocos. Então nós temos aqui a química falando, nós temos a física falando, nós temos a geologia, a astronomia, todos eles falando, e a doutrina, ela ouve essas vozes.
ela escuta, ela presta atenção e ela se apoia nessas vozes. Então, sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Graças a elas, o homem conhece hoje a história da sua habitação, tendo desmoronado, para não mais tornar a erguer-se, a estrutura de fábulas que lhe rodeavam o berço. Então, eu vou trazer para vocês agora trechos de um programa feito pela History, canal History, mostrando a formação do universo e a formação da Terra. E vocês vão poder observar que tudo que a doutrina está falando, ela está moldado às descobertas científicas, mostrando que não há invenção, que não há fábula criada em cima, é justamente o quê? Pautado no que a ciência já descobriu. Para aqueles que têm curiosidade, esse vídeo que ela está a mencionar tem mais ou menos umas 2 horas de duração. Para quem estiver disposto a sentar e se deliciar com essa formação, mostrando a ciência, vale a pena assistir na integralidade o vídeo como um todo. Mas eu acrescento também a todos que esse texto vai nos mostrar que a doutrina espírita ela é uma ciência, sim. Ela não é uma religião, ela é uma ciência. E por ser uma ciência, ela também está num processo de descoberta, fazendo com que os seus inseridos na ciência comecem a trabalhar, pesquisar, a buscar leis, a compreender leis. Entenda, não é criar leis, é observar as leis que regem esse mundo todo particular, que é o mundo espiritual. Esse é o convite que Kardec faz, esse é o convite que a doutrina espírita nos faz, que a gente possa se valer desse ferramental enorme de ciências que nos serve, cada um dentro das suas especializações, para poder discutir nossa verdade. O mundo espiritual está ali, ele existe, ele é inquestionável. Eu quero provar, eu quero demonstrar, eu preciso observar. E é isso que fazemos. Não a fé cega, mas a fé raciocinada. A fé que permite levantar o véu do sagrado e questionar. E ali levantar e descobrir que de sagrado não tem absolutamente nada. O que temos ali nas mãos é ciência, puramente ciência. Muitos de vocês podem estar se perguntando, mas eu estou aqui para estudar doutrina espírita, o que eu tenho que ver com ciência? Por que eu tenho que saber de átomo? Por que eu tenho que saber de astronomia, de geologia? A resposta é simples. A doutrina, ela veio para nos trazer esclarecimentos. Ela veio para nos mostrar qual a nossa finalidade. Mas ela não poderia dizer qual a nossa finalidade sem ela nos contar o nosso princípio, sem nos mostrar como nós surgimos. Ela não poderia deixar de explicar o nosso planeta. Ou seja, se nós fomos criados para habitar determinado planeta, nós temos que conhecer a história do nosso planeta. Nós temos que conhecer as revoluções que ele passou até a condição de habitabilidade. E se nós não procurarmos dessa forma entender a ciência, nós estaremos presos à caverna ainda, onde nós vamos continuar adorando a pedra, continuar adorando o sol, o trovão, o raio, porque enquanto nós não nos libertarmos das amarras que nos enegrece o conhecimento e buscarmos rumo a esse conhecimento para nos liberar, estaremos ainda escravos. É isso que essa doutrina vai te oferecer. Ela vai te convidar a conhecer todo esse arsenal de ciência para que você pare de ser o homem da caverna, que pare de adorar falsos deuses, que pare de adorar falsos fenômenos e passe a compreender que tudo tem a ver com a ciência, que não existe nada de anormal, não precisa adorar o Espírito, consagrá-lo como sagrado. Não, ele não é sagrado, ele é meu irmão que não tem um corpo físico e que alguns já atingiram a perfeição que eu ainda não atingi e que atingirei também. Então, no momento que eu compreendo essas verdades através da ciência, eu paro de adorar, sabia? Eu paro de render homenagem e tributos a médiuns, né? A instituições. Não, eu passo a compreender. E é isso que é o convite dessa doutrina. Compreenda, estude. Ah, mas eu não estudei ciência. Eu sei disso, mas eu estou te dando os primeiros passos. Mergulhe nesse universo, faça seus questionamentos para que você saia da caverna. Pare de adorar falsos deuses. Uma outra importância também de a gente estudar a formação do nosso planeta é porque nós vamos ver passo a passo os principais momentos que ele atravessou, mostrando em que condição o princípio inteligente foi ele lançado. Lembra que nós falamos que o princípio inteligente era a nossa sonda? Então nós vamos ver em que momento ele foi lançado.
Então esse filme ele vai ser bastante esclarecedor para vocês, porque ele mostra de forma visual aquilo que a gente pode tentar explicar em palavras, e eu acho que ele é bastante explicativo. E aí vocês vão ver que tudo teve um porquê, não foi acaso, todas essas transformações foram orquestradas para que a gente pudesse ter um planeta habitável para a espécie humana, e concomitantemente a essa transformação do planeta estava ali o nosso espírito sendo elaborado. Então nós vamos ver isso tudo nesse filme. 13 bilhões e 700 milhões de anos antes de nós. Este é o nosso universo criança. Tudo o que já existiu, tudo o que já aconteceu, começa aqui neste minúsculo peixe de energia menor que um átomo. Por razões que talvez nunca saberemos, o nosso universo de repente estoura. Em uma fração de segundo, o Big Bang cria toda a energia que vai existir. Toda a energia que vai dar vida às estrelas, que vai alimentar qualquer coisa que já viveu. Toda a energia que você vai consumir remonta ao início dos tempos. Você está prestes a testemunhar o nascimento de seus ancestrais originais, os primeiros átomos. Isso é hidrogênio. O universo irá usá-lo para fazer tudo no mundo ao redor de nós. Os primeiros átomos estouraram pelo início do universo. Infelizmente para nós, eles não se espalham uniformemente. Porque naqueles minúsculos bolsões com mais átomos, a gravidade, o grande escultor do início do universo, põe sua mágica para funcionar. As primeiras galáxias estão começando a se formar, revelando um segredo atemporal do universo. 13 bilhões e 400 milhões de anos antes de nós. Dentro das galáxias, em formação, a gravidade continua a apertar nuvens de gás e pó, fazendo que a pressão e o calor subam violentamente. Quando a temperatura atinge 10 milhões de graus Celsius, átomos de hidrogênio chocam-se, criando um novo elemento, o hélio, e rajadas radiantes de energia. As primeiras estrelas nascem para formar os planetas e, eventualmente, as pessoas, para dar o próximo passo que tornaria toda a história possível. O universo precisa de mais para trabalhar do que só hidrogênio e hélio. As estrelas são fábricas de elementos. Elas fundem o hidrogênio em hélio, o hélio em lítio, forjando 25 dos elementos mais comuns que precisaremos para viver, incluindo o carbono, o oxigênio, o nitrogênio e o ferro. Para a senhorita Liberdade ter um material na sua pele. Para que haja ouro nos anéis de casamento, ou urânio nos reatores nucleares. Alguns elementos tiveram que ser criados de outra maneira. As estrelas não têm energia suficiente para fazer o trabalho, mas se a fábrica de elementos não é potente o suficiente, que tal explodir a fábrica? Estas explosões, conhecidas como supernovas, são as maiores explosões do universo desde o Big Bang, fornecendo o impulso extra de energia necessária para fundir elementos mais pesados. Na explosão de fogo de sua própria destruição, as estrelas criam urânio, ouro, todos os elementos restantes que vão encher o nosso mundo, incluindo o cobre. A tabela periódica dos elementos é, de fato, uma espécie de biblioteca de matéria do universo. As supernovas são absolutamente necessárias para estarmos aqui hoje. Nós temos traços de ferro em nosso sangue, pedaços de uma antiga supernova fluindo através do nosso corpo. Vá a qualquer supermercado e compre um multivitamínico. E leia os ingredientes. Você vai encontrar cobre, zinco, selênio. Você vai encontrar todos os elementos que só podem ser criados em uma supernova. Antes que possa haver vida, o universo precisa construir-nos um lar adequado. Juntar o material suficiente no lugar certo de uma só vez leva um tempo muito longo.
Pelos próximos 8 bilhões de anos, mais da metade da história como a conhecemos, as fábricas de elementos continuam seu trabalho. Estrelas explodem e renascem. Cada geração com mais elementos pesados que a anterior. Até que 4 bilhões e 600 milhões de anos antes, finalmente, há materiais reunidos suficientes para o próximo passo no caminho até nós. Uma nova estrela nasce. Esse é o nosso Sol. Ele é tão grande que reúne 99% do gás da poeira do sistema solar. Mas ainda há o suficiente para a gravidade criar outras coisas como os planetas. O terceiro depois dessa estrela será a nossa casa. Na época em que a Terra surge, pouco mais de 4 bilhões e meio anos antes, 2/3 da história do universo já se passaram. As primeiras auroras nascem no planeta alienígena em formação. Um mundo que gira tão rápido que um dia dura apenas 6 horas. Dentro da rocha liquefeita, os elementos estão todos em confusão. Alguma coisa tem de trazer ordem para este caos. E mais uma vez, esse algo é a gravidade. O material mais leve flutua em direção à superfície e forma uma crosta sólida. Enquanto o material mais pesado afunda em direção ao centro, formando um núcleo de ferro-níquel derretido. Este metal líquido agitado cria um campo magnético que se estende até o espaço. Como um campo de força, ele irá proteger o nosso futuro lar das partículas carregadas mortais do Sol. Em breve, este campo magnético vai permitir que a vida cresça. E depois orientar os exploradores que vão ligar as duas metades do mundo. 4 bilhões e meio de anos antes de nós. 4 bilhões e meio de anos antes, um objeto do tamanho de Marte bate no planeta a 40 mil quilômetros por hora. A Terra absorve grande parte do objeto. Mas um jato de restos de fundição é rebatido para o espaço. Num período de 1 ano, a gravidade reúne o material numa esfera secundária em órbita ao redor da Terra, onde tem ficado desde então. A Lua mantém a Terra firme. Sua força gravitacional evita que o planeta balance, salvando-nos de terríveis oscilações de clima. E a colisão que formou a Lua deixa a Terra inclinada em seu eixo, dando ao planeta um ingrediente-chave para a vida: estações do ano. A gravidade da Lua também começa a diminuir a rotação da Terra, o que acabará prolongando nossos dias de 6 horas para 24. $4 bilhões e 400 milhões de anos antes de nós. É muito quente na Terra para a água líquida existir, mas há o vapor de água, fumaça na atmosfera. O truque é saber como tirá-lo do céu. Em qualquer mundo onde se espera ter vida, um pouco de chuva deve cair. Por milhões de anos, enquanto o planeta esfria, a chuva cai, formando poças, lagos e, eventualmente, os nossos oceanos. Para se tornar o palco de toda a história humana, a Terra precisa de uma atmosfera rica em oxigênio, continentes férteis para as pessoas descobrirem e desenvolverem. O que irá criar nosso mundo moderno? Há 1 trilhão deles rastejando na sua pele agora. 3 bilhões e 800 milhões de anos antes de nós, abaixo da superfície dos nossos oceanos primitivos. Uma revolução está ocorrendo.
6 elementos simples, incluindo o hidrogênio do Big Bang e o oxigênio, o carbono e o nitrogênio criados pelas estrelas, se combinaram para formar as substâncias-chave que compõem toda a vida, inclusive nós. A mais espetacular é o DNA. Em suas espirais, ele esconde os códigos secretos da vida. 700 mil anos após o planeta ter se formado, a vida na Terra se inicia. Nós não estamos nos ombros de gigantes, mas de organismos minúsculos, as bactérias. 2 bilhões e meio de anos antes, umas bactérias muito especiais descobriram como usar a energia do Sol para viver. Ao fazer isso, elas também criam o resíduo mais importante na história do mundo: oxigênio. Logo, o oxigênio vai recriar o nosso mundo. Mas primeiro, ele tem outro trabalho importante a fazer. Os mares antigos da Terra estão cheios de partículas de ferro. E todo mundo sabe o que acontece quando o oxigênio encontra o ferro. Esse ferro enferrujado se junta no fundo do mar. Após bilhões de anos, esses enormes depósitos ressurgirão e se transformarão nas principais fontes de ferro e aço do mundo. Depois que não há mais ferro no mar para enferrujar, estas bactérias antigas têm uma missão para completar. Elas criam tanto oxigênio que ele enche os oceanos e escapa para a atmosfera. Então hoje nós vamos ficando por aqui, esperamos que vocês tenham gostado um pouquinho da ciência. Eu sei que nem todos gostam, é um tema bastante polêmico, mas espero poder ter elucidado um pouquinho das dúvidas e essa matéria ela não tenha sido impertinente, muito ao contrário, ela tenha sido importante para que você possa entender a criação do espírito, porque a doutrina ela está aqui para nos mostrar justamente isso. A criação do espírito, os porquês que assolam a humanidade, da onde viemos, para onde vamos e para que estamos aqui. Se a gente não pode conhecer isso, se a gente não entender como nós fomos criados. E aí ela nos oportunizou, nesse momento, a sairmos da caverna. Eu espero que todos nós possamos, a partir dessa aula, começarmos a nos desvencilhar da caverna e começar a olhar com olhos de cientista. Eu sempre digo em sala de aula, né? Kardec nos deu 3 títulos e eu me orgulho tanto desse título. Eu me sinto tão honrado por ter esse título. Eu sou um cientista, eu sou um filósofo, eu sou um religioso. E eu só posso ser isso se eu conhecer essa matéria. Ainda que seja difícil, cansativo, como ela bem falou, alguns têm dificuldade, como tenho dificuldade na compreensão desses assuntos, sim, porque não sou afeto à área da ciência, mas me esforço muito. Não para conhecer a ciência com profundidade, mas para conhecer o mundo espiritual, esse que eu estou inserido. E para poder responder, através da filosofia, para onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu irei. Que isso seja proveitoso para vocês, como foi para a gente. Graças a Deus.